sábado, você que nos assiste, estamos aqui juntos novamente para compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos estudar o segundo tema da nossa lição nova, que é a preparação para o tempo do fim. Se você ainda não tem essa lição, é tempo de adquiri-la. Ou você também pode acessá-la através do site do mais.cpb.com.br. Nós temos aqui dois convidados muito queridos, pai e filho, estão aqui conosco. O Dene está aqui, que há muito tempo não aparece. Seja bem-vindo, viu, Dene? Obrigado. E o Ailton também. Obrigado. Que bom, que Deus esteja aqui entre nós, compartilhando essa lição. É bom estar aqui. Então, para a gente começar essa lição, nós vamos fazer uma oração e eu peço que o Dene faça uma oração para a gente, por favor. Vamos fechar os olhos. Querido bom Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando conhecimento, compartilhando, Senhor, suas bênçãos. E, Senhor, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos entre amigos. Obrigado, Senhor, também pelo dia de sábado. Queremos, Senhor, te pedir, primeiramente, perdão pelos nossos pecados. Tira de nós todo o mal, limpa nossa mente e que a gente possa, Senhor, sentir nesse momento a sua presença aqui nesse lugar. Amém. Também queremos te pedir, Senhor, que a gente possa ter nossa mente limpa para que a gente possa aprender mais sobre ti, sobre o teu amor por nós nesse momento. Amém. Perdoa os nossos pecados. Abençoa-nos e abençoa a tua igreja em todo o mundo. Por favor, volte logo. É isso que lhe pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. 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 Nós começamos vendo na última semana sobre o conflito cósmico, né? E a gente estava discutindo aqui que toda essa lição, ela vai nos trazer experiências que vão nos ajudar a nos prepararmos para o fim, né? Que muitas coisas que já aconteceram são coisas que vão se repetir. E eu gostaria de começar lendo o verso principal dessa lição, que está em Daniel 2, versículo 47, que diz assim: Disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, é o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Ele estava se referindo aqui a um sonho, né, que ele teve, e que ele não é que ele não soubesse a interpretação do sonho, ele não sabia nem qual era o sonho. E foi uma coisa realmente impressionante, né? Se a gente for pensar, se não fosse pelo poder de Deus, nunca, né, Daniel ia conseguir revelar isso. E como ele foi humilde, né, de colocar todos os créditos para Deus. E ele colocou de uma maneira tão apropriada que o próprio rei percebeu isso, né? Ele sabia que o poder não estava em Daniel. E ele poderia, de alguma maneira, ter tomado vantagem sobre isso, né? Olha como eu sou bom, como eu consegui. Mas de maneira nenhuma ele o fez. Ele foi humilde o tempo todo, né? E que exemplo que ele deu, né? Ele deu um exemplo assim que eu acho que, como a gente pensa nos personagens bíblicos, ao meu ver é o personagem com mais integridade, né? Os outros a gente vê falhar um pouco aqui, melhoraram ali, foram num crescendo, né? Mas o Daniel, desde que ele foi para o reino babilônico, ele sempre se manteve firme e sempre se manteve fiel. Né? E isso é uma coisa, uma lição que a gente toma pra gente, porque a gente precisa ser assim também, né? Isso mesmo. E aí eu gostaria que a lição ela começa falando sobre a importância de você ser fiel no pouco. Você não pode ser fiel numa coisa grandiosa se você não é fiel nas pequenas coisas, né? É verdade. A lição trata desse assunto, Mônica, eu acho que para também nos lembrar de que a fidelidade é uma coisa que é uma característica do verdadeiro Filho de Deus. E Deus tem, por isso essa história está colocada na lição do trimestre, né? Porque Deus preocupado com o andamento da história da humanidade, coloca a responsabilidade em cima de um povo, que ele achou, não, eu vou ter um povo que vai me representar, esse povo vai me testemunhar a meu respeito, esse povo vai mostrar para o mundo inteiro como é que eu ajo, qual é a minha característica, que eu amo a todos, que eu quero salvar a todos. Deus depositou confiança nesse povo. E o povo falhava, né? Historicamente, todos os povos falharam sempre. Então, a lição dessa semana, ela trata desse assunto, tirando pessoas de dentro do povo, sabe? Eu achei bem bonito isso.
Quer dizer, quando você extrai pessoas de dentro do povo, porque as pessoas podem representar o povo. Então, às vezes você mesmo pode representar uma entidade, alguma coisa assim. Então, que característica você tem para poder representar essa entidade, né? Que características a gente tem para representar Deus, né? Então a lição começa a enumerar essas características bonitas, assim, né? E cai no problema de cara, entra no problema da fidelidade. Mencionando, foste fiel no pouco, né? E hoje eu discutindo, lendo, estudando sobre esse assunto, e eu me pergunto assim, o que é ser fiel no pouco? O pouco é quanto? Né? E conversando com o Denison a respeito disso, assim, de passagem, né? A gente meio que, sabe, no começo, assim, um pouco é pouco. O cara, se ele ganha 100 de salário, ele dá 10 de dízimo, que não é quase nada, né? Não é quase nada, mas é 10% do que ele ganha. Então, o pouco não é o pouco em quantidade de valores, né? A conclusão que a gente chega é que o pouco é no básico. Por exemplo, fosse fiel no pouco. O dízimo, para mim, é básico. Se você não é fiel nem no básico, então não tem muito para você. Sim. O pouco nesse sentido. Então, foste fiel no pouco, não é no pouco que você vai dar de oferta, nem no pouco das moedinhas, nem no pequeno valor do teu dízimo. É na fidelidade como um todo. Qual é o básico da fidelidade? O básico da fidelidade é aquilo que você tem dentro de você, que você já absorveu, que isso aqui não é teu, é de Deus. E a gente tem isso bem colocado nas lições do trimestre passado, que falou de mordomia, né? Então, o link é esse, né? Se fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Quanto que Daniel foi fiel? Ele foi fiel no muito. Não foi fiel no pouco, porque o pouco seria ter interpretado o rei, como você bem falou, interpretado o sonho e dito assim, olha, rei, agora você me promove, né? Porque afinal de contas eu fiz um negócio aqui muito bacana, você não teria essa informação se não fosse eu, né? Isso seria no pouco, né? Desprezar Deus. Mas ele foi fiel no muito. Ele foi fiel constantemente e crescentemente naquilo que Deus tinha dito para ele. Eu tenho, assim, uma teoria, talvez, não sei se o Deni tem uma outra visão, mas eu acho que quando ele coloca aqui se fidelidade no pouco, é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Então, quando você faz simplesmente pela tua consciência, não porque alguém vai te cobrar, ou porque alguém está vendo as tuas atitudes, mas porque você agiria assim de qualquer maneira, isso, né? Isso. Eu costumo dizer para os jovens assim, quando conversava com eles, né? Você entrar na loja Americanas e falta luz. Você tem as balas, o pirulito, tem tudo ali. Você pode fazer o que você quiser. Porque falta luz. Ninguém vai ver. Não tem câmera filmando, não tem nada. É esse momento, né, que a fidelidade se ter demonstrado. Então, acho que começa por aí. Que tipo de fidelidade Daniel tinha para com Deus? Né? Absoluta. Absoluta. Né? Um relacionamento dele com Deus era absoluto. E Deus queria essa fidelidade do povo de Israel. Né? Ele quer essa fidelidade do povo para os últimos dias. Para isso que a gente está estudando aqui. Vai ser exigido de nós. Não é que vai ser exigido. Nós vamos mostrar se temos ou não. Sim. Certo? Mas no final, nós vamos mostrar se nós somos fiéis a Deus ou não. Sim. Individualmente e como povo. Uma outra característica que aparece aqui, Deni, eu gostaria que você comentasse, que a gente já falou um pouquinho, essa humildade de Daniel, né? Então, deixa eu falar um pouquinho de fidelidade também, eu não falei nada ainda. Eu acho que eu gosto de pensar na fidelidade como, assim, não no pouco ou no muito, mas só fidelidade. Sem, assim, fidelidade 3 pontinhos. Foste fiel, 3 pontinhos. Eu acho que ser fiel é você cumprir uma promessa que você fez com Deus. Então, Deus, ele é fiel com você porque ele cumpre uma promessa de te abençoar e tal. Então, você tem que ser fiel com ele também. É diferente de leal. Então, assim, gostaria de pensar em fidelidade só. Fidelidade como característica. Mas fidelidade para quê? Né? Para quê? Deus, desde o início dos tempos, ele chama pessoas, e foi assim com Abraão, ele chama pessoas para testemunhar e ser uma bênção. Então, Gênesis, por exemplo, 22, 19, 22,
Gênesis 22, 18. Diz assim, por tua prosperidade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Então, assim, Deus chama pessoas e povos, e Deus chamou Abraão, e depois de Abraão várias pessoas, Jacó, Isaac e Moisés, e o povo de Israel chamou para duas finalidades: abençoar, ser uma bênção e testemunhar. Ser uma bênção e testemunhar. Então, a gente tem que ser fiel no pouco. Sim, fiel, não nas coisas talvez só materiais, fiel no nosso tempo, fiel em tudo. Isso mesmo. Assim, em detalhes. Para quê? Por que a gente tem que ser fiel? Para testemunhar de Jesus, testemunhar de Deus e para ser uma bênção. E a humildade também é para isso, entendeu? As pessoas têm que ser humildes? Sim. Para quê? Para testemunhar e ser uma bênção. Não adianta você ser humilde. Porque eu não sou nada, porque tudo acontece por coisa dos outros, por mérito dos outros e tal. Não é assim, eu não tenho méritos nenhum. Não é para se menosprezar, não é para se né? menosprezar, mas assim, para testemunhar de Jesus, de Deus e ser uma bênção. Eu quero ainda acrescentar isso que o Dani está falando, viu, Mônica? Porque a bênção maior que existe para o ser humano não é possuir bens aqui, nem possuir dinheiro, nem nada. Não é só as portas. A maior bênção para o ser humano é um dia estar no céu. Para isso, não tem ninguém que não vai colocar isso como prioridade. Sim. Só se não souber pensar. Né? Pensando sobre isso, é que esse significado de ser uma bênção. Ser uma bênção para as pessoas se salvarem. Que não tem nada maior nesse mundo do que produzir uma salvação em alguém. Né? Não tem bênção maior que essa. Mas, quando a pessoa é fiel e humilde, ela pode trazer bênçãos materiais. Então, assim, tem vários casos na Bíblia. Por exemplo, José. José, ele testemunhou e ele foi uma bênção. O reino do Egito prosperou enquanto ele estava ali na direção. A menina cativa, que a gente estuda desde criança, né? Ela testemunhou para Naamã e ela foi uma bênção. Né? Daniel, que a gente está estudando aqui agora, ele testemunhou para o rei Nabucodonosor e ele foi uma bênção para a nação. Ele foi uma bênção para o rei. E ele foi uma bênção, inclusive, que ele salvou. Nesse caso aqui que ele está estudando, ele salvou a vida dos outros sábios da região. Então, e eu digo mais ainda, Dani, ele ainda avançou para ser uma bênção para os outros reis que vieram depois. Sim. Porque ele foi passaram 4, 5 reis, né? Até Ciro. Belsazar, Dario, Ciro. Ocuparam, tomaram Babilônia e ele continuou na corte, continuou sendo uma pessoa admirável. Sim. Foi uma bênção e testemunhando. Sempre testemunhando. Ele tinha, e interessante porque esse testemunho, ele tem um poder transformador, né? As pessoas que estavam ao lado dele eram transformadas, né? E não tem como a outra pessoa não ser atingida. Né? Se você é uma bênção, não tem como não refletir nessa pessoa, né? Como. O comentário da lição aqui na página 29 diz assim, o testemunho mais eloquente da fé em Deus é o estilo de vida. Sim. Então, Daniel, Jacó, José, a menina cativa, todos os outros, eles tinham um estilo de vida tão forte, né? Tão marcante, que chamava atenção, e eles eram testemunhas de Deus para ser uma bênção e para testemunhar. E a tal ponto de reconhecerem nele, né? Lembra que o que Dario falou para Daniel quando teve que jogar na cova dos leões? Então o rei ordenou... Onde que está isso? Daniel 6, verso 16. Tá. Diz assim, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, 2 pontos, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele já sabia, né? Ele tinha certeza, né? Que Daniel seria salvo. Né? Por quê? Por causa da demonstração que Daniel dava para esse rei, da qualidade de vida, do relacionamento que ele tinha com Deus, das coisas que ele falava, do comportamento dele. Né? Então, é uma lição para nós. Né? Será que as pessoas que nos cercam podem dizer assim, olha, não se preocupe,
teu Deus vai resolver esse problema. Ailton, o próximo tópico aqui, ele fala na realidade da adoração, né? Quando ele fala da estátua de ouro, né? Que foi o sonho do rei, né? Que depois Daniel interpretou. E as pessoas não se curvaram, os amigos de Daniel não se curvaram perante essa estátua. Queria que você comentasse isso. E sabe, Mônica, antes de comentar o efeito histórico disso, eu queria entrar para salientar uma coisa. Essa é a história da Bíblia que mais mexe comigo, no meu brio de cristão. Porque o Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, olha, rei, é o seguinte, se Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha. Mas se Ele não quiser, eu digo para você, rei, nós não vamos curvar na estátua não. Quer dizer, isso é brio, isso é uma fé levada a extremo. Eu posso até morrer na fornalha, não tem problema. Mas se eu morrer na fornalha é porque Deus quer. Porque se Ele quiser, Ele pode me salvar. Se Ele não quiser, Ele não precisa me salvar. Mas não implica que eu vou quebrar o meu elo, minha aliança com Deus. Sabe? Isso é uma coisa extraordinária. Então, como lição, como fé, como brio de cristão, de você ser desafiado a fazer alguma coisa, você é o seguinte... se Deus quiser, Ele pode fazer isso para mim. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer, mas eu também, isso eu não vou fazer. Pronto. Né? Quando você está diante de um pecado, diante de uma tentação, ou diante de um convite de alguém para fazer olha, isso eu não vou fazer. Pronto. Está dentro do coração da gente isso. Né? Então, essa marca da convivência, do relacionamento com Deus, é que era extremamente forte nos três. E deve ser a mesma marca que a gente tem também, atualmente, para poder enfrentar a crise que vem no final. Porque senão a gente não vai enfrentar. Se você não tiver absoluta fé em Deus, que Deus está por trás disso tudo, que a história é real e que existe isso tudo mesmo. Né? Como eu lembro do meu sogro que estava no hospital já perto da morte. Né? E daí na conversa comigo ele falou, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo que fosse tudo mentira, tudo em verdade, nada existisse, nada, valeu a pena ter vivido com Deus. Né? É esse tipo de coisa. Sim. É esse tipo de elemento que mexe com a gente, né? Nos provoca um brio. Mas vamos lá agora para o processo de adoração. Né? Por que está mencionada a adoração aqui dentro desse assunto da estátua de ouro? Né? O Dene até pode me interromper, porque ele também está se coçando para falar. Eu estou aqui. Já sei. A adoração, desde o princípio, o objeto do conflito é a adoração. Sim. O objeto do conflito sempre foi. E nós estamos estudando, por isso que a primeira lição foi o conflito, né? O conflito cósmico. Então, dentro desse conflito cósmico, existe o conflito do universo, quer dizer, o universo nos assistindo. Existe o conflito da Terra, quer dizer, a Terra não nos assistindo, mas o conflito dentro da Terra, que é, você vai se salvar ou não vai se salvar? Sim. E todo mundo está inserido, E né? todo mundo está inserido. Então, o universo inteiro está inserido nisso. Né? E o objeto é a adoração. Desde lá da quebra, quando Satanás quis ser superior a Deus, era para adoração. Sim. Só mais nada, é poder. Então, isso está impregnado no sangue do ser humano. Né? Desde o princípio. Tá, eu quero ter esse poder. Eu quero. E hoje você vê pessoas brigando, discutindo. Na política, então, nem se fala, né? Então, por poder, né? Por poder. Sempre por poder. Sempre por poder. Né? Então, quem cai nessa, de se deixar subjugar pela ansiedade, pela ambição do poder... E tem o outro lado também, né, Hilton? Porque o ser humano, ele tem uma necessidade de adorar alguma coisa, né? Isso. Então, às vezes, o foco vai totalmente desviado para o lugar errado, mas alguma coisa ele acaba adorando. É isso mesmo. Né? Pode falar, Dene. Posso? Tá, chegou a tua vez. Não, eu só queria comentar nessa história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que a firmeza que eles tiveram, né? Quando eles decidiram que não iam se curvar ali perante a estátua de ouro. Mas essa firmeza não foi naquele momento que ela apareceu. Desde que eles eram jovens, eles já estavam, assim, estavam decididos firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Isso está lá no comecinho de Daniel. Então, assim, essa firmeza eles tinham desde o início. Ela foi simplesmente, com o tempo, ela foi sendo alimentada. Né? E vamos lembrar, né, Dene, que saíram cativos, talvez centenas,
no mínimo, centenas de jovens sim. selecionados, né? Porque eram jovens bonitos, jovens estudiosos, jovens que tinham potencial, né? que tinham destaque lá no seu povo. Nabucodonosor levou. Eram centenas, só 4. Cadê a história dos outros? Né? E todos vieram do mesmo lugar. Todos vieram né? do mesmo lugar, da mesma origem, né? Mas não tiveram esse brilho assim na mente de não, eu vou por esse caminho aqui porque é aqui que vai me levar para a salvação. Né? Mas voltando a falar agora especificamente sobre a adoração, né? Sobre o capítulo de Daniel, né? Da estátua de ouro. Nós estamos falando de um episódio que aconteceu mais ou menos em 600 anos antes de Cristo. E ele tem paralelos com o tempo do fim, é um tempo que a gente vai assistir hoje, né? Então, os jovens lá, eles tiveram um problema tiveram 2 problemas naquela época. E os problemas eram o seguinte: eles tiveram um problema com a adoração e eles tiveram um problema com um poder político que tinha o poder de matar. Só que o livro de Apocalipse, quando você lê Apocalipse, também você vê que no tempo do fim vai existir também esse paralelo. Um paralelo de um problema com a adoração e um problema com o poder político com o poder de matar. Então, assim, a gente tem muito a aprender com a história de Daniel, trazendo sempre esses paralelos. Então é isso que a gente aprende com a história de Daniel mesmo. E mais uma coisa ainda pequenininha que fica nisso aí é a exaltação do Nabucodonosor. Né? Ele quis fazer a estátua dele, né? Ele que quis ser isso tudo. Né? Então, aí que foi o problema dele, né? Já tinha dentro dele essa necessidade de, o Deni acertou a palavra quando a gente estava conversando sobre isso, a soberba. Né? Não, eu que consegui, eu que sou, eu que faço, eu que vou, eu que consigo. E quando você está trabalhando para Deus, nada é você que faz. Né? Você é só um canal, né? Você é só um canal. E olha, se for um canal de Deus, não tem coisa mais linda do mundo do que se puder ser usado por Deus. Não tem nada melhor. Verdade. Inclusive, Deni, a gente fala tanto da soberba, né, de Nabucodonosor, mas houve uma mudança na vida dele também, né? E isso traz, eu queria que você pontuasse isso. É legal o que a gente chama de nascer de novo, né? Ou nascer do alto. É você ter essa experiência particular, profunda com Deus. Quando Nabucodonosor teve essa experiência de ele ficar afastado do governo, de ele ser tido como um animal, depois ele se humilhou e ele teve essa experiência com Deus. E é legal quando você lê aqui o Daniel, né, os últimos capítulos ali, os últimos versículos do capítulo 4 são escritos por Nabucodonosor. E é tão legal ele falando assim, capítulo 4, versículo 34, 35 ali. E agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, cujas obras todas são verdade, e cujos caminhos são justiça. Ele que sabe rebaixar os que procedem com soberba. Então, Deus ali humilhou, e quando Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus, ele exalta a Deus e louva a Deus. É uma experiência que todos que têm contato com o poder de Deus, eles sentem isso aí. Todos que têm essa experiência com Deus, essa experiência particular com Deus, esse contato com Deus, eles têm essa necessidade de louvar e exaltar a Deus. E só interessante aqui, que ele tinha o conhecimento, né? Mas ele teve a experiência depois. O conhecimento não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Como não é para ninguém, né? Não, eu queria dizer o seguinte, que às vezes você aumenta a tua aproximação com Deus, né? Você se aproxima de Deus, você se torna, assim, amigo Vou falar dele. A palavra, dependência. Isso. Sem precisar passar pelo que Nabucodonosor passou. Sim. Né? Que não é preciso que Deus te humilhe, Deus te jogue no chão, Deus te transforme num animal ou coisa parecida, para você poder reconhecer que Deus é superior, que tudo vem dele e que você deve tudo a ele. Né? Então, é maravilhoso para quem pode ter essa experiência que o Deni está falando, de relacionamento, de amizade íntima com Deus, sem precisar ser humilhado. Sim. Isso a gente faz com conhecimento, com aproximação, com oração. Né? Eu acho que as pessoas que conseguem levantar de madrugada
e fazer uma oração ajoelhado sozinho e chorar na oração, tem uma possibilidade maior, sabe, de agregar nesse relacionamento uma amizade mais íntima, esperar de Deus a resposta durante a oração, essas coisas assim. Mas é assim, a gente tem outros exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram esse contato com o poder de Deus e tiveram essa necessidade de louvar e exaltar a Deus. Estava procurando na Bíblia, existem vários. Assim, um exemplo só, por exemplo, o centurião, quando viu Jesus pregado na cruz, que Jesus morreu, e aconteceu tudo aquilo ali, a resposta dele em Lucas 23, 47, diz assim, olha, louvado e exaltado seja Deus. Né? E assim, até um texto apócrifo do livro de Daniel, que é um cântico de Azarias dentro da fornalha ardente. Então, está ali no meio de Daniel 3, e o cântico diz assim, mais de 33 vezes, 30 e poucas vezes, ele diz assim, louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Ele repete, vós, todos os seres, louvai e exaltai para sempre. A necessidade, quando você vê o poder de Deus atuando na sua vida, ou na vida dos que estão próximos, louvado e exaltado seja Deus para sempre. Amém. Para a gente terminar, eu gostaria que você falasse para as pessoas que nos ouvem, Ailton, o que mais marcou para você nessa lição que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas que nos ouvem. Olha, Mônica, eu fiquei impactado com a lição inteira, porque é uma história, né? E aí quando a gente, sempre que você estuda, você aprende mais. Sim. Né? De nada adiante, porque no finalzinho, no estudo adicional, ela fala assim, ó, essas histórias nos apresentam mensagens de vital importância para os últimos dias. Afinal, por mais útil que seja conhecer a marca da besta e o tempo de angústia e a perseguição futura, se não tivermos a experiência com Deus, todo esse conhecimento somente nos condenará. Conhecer não adianta, só saber não adianta. Você tem que desenvolver um relacionamento tal com Deus, essa amizade, essa vida comum com Ele, né? Essa intimidade que a gente deve ter com Ele, a ponto de aplicar na nossa vida, sem você se esforçar. Puxa vida, eu errei de novo, então eu vou me esforçar. Não, você começa a fazer as coisas naturalmente. Deus está fazendo a vontade dEle através de você, que eu acho que é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, né? Então, a vida de Daniel, a lição da semana me ensinou isso. Não adianta só conhecer a história, a gente tem que aplicar a história para nós, corrigir com os erros de quem errou lá atrás, já sabendo disso, e melhorar a nossa vida na direção do crescimento, em direção ao céu. E abençoar e testemunhar para as pessoas irem junto com a gente. Amém. É isso que eu aprendi. E para você, Dani, o que foi mais importante? Acho que o mais importante para mim é que Deus escolhe pessoas para testemunhar e ser uma bênção. E escolhe pessoas no dia de hoje. Então, existe uma igreja invisível, uma igreja, pessoas escolhidas no dia de hoje, escolhidas por Deus para testemunhar e ser uma bênção. Quais são as características dessas pessoas? Os frutos do Espírito, fidelidade, humildade, o estilo de vida. Eu acho que a pergunta que qual é o meu estilo de vida hoje? Será que se Deus fosse escolher alguém hoje, Ele escolheria a mim? Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo. Será que Deus escolheria a mim? Será que o meu estilo de vida hoje, ele é um bom testemunho? Ele é uma bênção? Ele é uma bênção para as pessoas? Então, é uma pergunta que fica assim no ar. Sim. Só para a gente acabar aqui, que essa seja a nossa experiência, né? Às vezes a gente foca muito na vida de outras pessoas e fala, puxa, eu queria que aquela pessoa tivesse escutado isso, né? Isso. Mas que a gente leve isso para nós, porque o poder da transformação está na nossa vida. A gente que tem que se entregar, a gente que tem que estar com Deus, né? Eu acredito que o que nós fazemos na nossa vida consequentemente vai refletir na vida de quem está perto. Verdade. Então a minha oração hoje é como o Denis falou, né? Como está a minha vida, é da minha vida que eu vou ter que dar conta.
né? Então, será que Deus pode me usar? Exatamente, que Deus nos transforme, né? E que essas lições aqui realmente sejam para o nosso crescimento pessoal, espiritual, e que a gente realmente esteja preparado para o tempo do fim, né? Eu agradeço muito a participação de vocês nessa lição, tá bom? Nós vamos então terminar com a palavra de oração e peço que o Ailton faça uma oração para a gente, por favor. Senhor nosso Deus, é tão gostoso, Senhor, abrir a Tua palavra, aprender mais de Ti, crescer espiritualmente na Tua direção. Obrigado pelas bênçãos da Tua companhia, obrigado pela certeza que temos que o Senhor nos está orientando, dirigindo, para que um dia possamos Te agradecer pessoalmente no céu. Abençoa-nos no restante desse sábado, dá-nos a Tua graça, a Tua paz e segurança. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela tua companhia hoje, nessa manhã de sábado. Gostaríamos apenas de relembrá-lo que você pode acessar sempre os nossos cultos ao vivo, todos os sábados pela manhã, a partir das 10 horas da manhã, e também aos domingos e quartas-feiras, a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.